Pessoal, boa noite. Então vamos fazer o nosso encontro de hoje, né? Mais um dia na disciplina de planejamento e gestão da qualidade. O tema da aula de hoje vai ser produtividade, que está relacionado com qualidade, óbvio, né? Não se fala em qualidade ou não se fala em produtividade, senão também não falar de qualidade ou vice-versa. As duas são, uma tá ligada à outra. Não adianta eu ser produtivo e também não trabalhar com qualidade. E também não adianta eu trabalhar com qualidade e não ser produtivo. Então, o segredo está aí. Então, o tema da aula de hoje é produtividade, uma arma para alcançar eficiência e eficácia. Tá bom? Vamos lá? Vou transmitir aqui para vocês. Ah lá. Produtividade é a principal arma da competição. Gente, quando se fala em produtividade, a gente está relacionado à eficiência, ou seja, você usar com os recursos com a devida sabedoria. E quando se fala em recursos, a gente fala de todos os recursos, que são tempo, máquinas, mão de obra, energia, tecnologia. Então, é o uso eficiente dos recursos disponíveis, resultando em competitividade. Nós estamos passando por uma época aqui no Brasil muito difícil, em todos os sentidos, né? E não é só em virtude da pandemia, que já, por si só, já tá dificultando muito a vida da gente de um modo geral. Então, mesmo excluindo a pandemia, mesmo antes da pandemia, e isso mais precisamente aí de 2004 para cá, 2004, então já tem um bom tempo, o Brasil tem perdido muito em termos de produtividade. Nunca fomos um país assim muito produtivo, mas estávamos melhorando esse indicador e agora de 2004 para cá voltou a cair. Uma coisa pode estar relacionada a problemas econômicos, né? Econômicos e políticos, porque coincide, né? Você vê que 2004 ali coincide com coincide assim com o início das crises que o Brasil foi vivendo, né? Aquela questão do mensalão e assim vai até a questão do impeachment e enfim. Então assim, se você pode pegar estatisticamente que começou mesmo a queda em 2004. Não foi tão acentuado, mas começou ali. Foi o início e o Brasil ainda não se recuperou dessa questão de produtividade. E aí, como você não se tornar produtivo, obviamente você não se torna competitivo, que também é outra ligação. Como eu falei, qualidade, produtividade e competitividade. A competitividade é o seguinte, é você se lançar no mercado, e hoje o mercado, todo mundo sabe que está globalizado, com preços competitivos. E eu só consigo preços competitivos se eu tiver produtividade. E eu só consigo também preços competitivos e só consigo produtividade se eu tiver qualidade. Porque o meu produto, para chegar no consumidor, principalmente no mercado externo, ele tem que ter qualidade. E ele tem que ter preço competitivo. E aí, às vezes também, nós temos um outro fator que é muito preocupante. As empresas, às vezes, até conseguem essa produtividade, porque as nossas empresas, elas tem muitas empresas de ponta no Brasil, não está tudo perdido. Tem muitas empresas boas no Brasil. Mas nós temos um outro fator que é problemático, né? Que é juros altos, hoje não está tão alto, eu sei, mas os juros na ponta continuam, não mudou muito. Né? Os juros básicos da economia está baixo, mas ele não chega, não está chegando para a gente. Então, nós temos juro alto, nós temos uma infraestrutura preocupante, né? Portos, aeroportos, o país deixou de investir nisso, deixou de investir em energia elétrica. Então, você vê que em 2001 tivemos apagão, racionamento, e até hoje, se esquentar muito e faltar água, a gente acaba tendo problema com energia. As nossas estradas, de um modo geral, são péssimas. Tudo isso encarece, tudo isso é o que se fala aí de aumentar o custo do Brasil. Então, mesmo que a empresa faça o dever de casa, mas na hora que ela vai escoar a produção dela, ela depara com o custo do Brasil,
que é carga tributária excessiva, insegurança, né? Insegurança, tem muito caminhão aí sendo assaltado, carga roubada. Nós temos infraestrutura de transporte péssimo, a gente optou muito pelo rodoviário e as estradas não correspondem, né? Nós abandonamos o transporte ferroviário e abandonamos aí toda aquela infraestrutura que já havia no passado, né? Você vê aqui na nossa região, Cataguases, Ubá, você vê aquelas linhas de trem todas abandonadas, ferrujando, às vezes tem uma, depois para, tem outra, porque foi abandonado, né? Cada cidade tem estação, que aí virou lojinha, virou centro cultural. Então, nós abandonamos definitivamente na década de 50 as nossas ferrovias. E hoje elas fazem falta porque o transporte é mais barato. Então, assim, se a gente for aqui discutir, nós vamos passar a aula toda lamentando e entristecendo com tantas coisas, com tantas decisões equivocadas e que hoje a gente paga o preço por isso. Vamos continuar. O que a gente pode fazer, então, não podemos só lamentar, né? Mas o que a gente pode fazer para aumentar a produtividade da empresa? Bom, aí a gente tem que pensar no nosso quintal, né? Nós temos que ver o método de trabalho, se de repente eu implementar um método de trabalho que vai produzir melhor. Como é que eu posso fazer isso? Bom, tem várias maneiras. Vocês podem visitar novas empresas, copiar o que está sendo feito, pode ter uma criatividade, pode fazer um estudo, pode, né? Mas uma das coisas que funciona muito, gente, é o tal de você copiar mesmo, né? É fazer visita, sair um pouquinho da sua cadeira e ver o que está sendo feito, participar de congressos, participar de eventos, entendeu? Que às vezes estão lançando máquinas novas que vão tornar a sua produção melhor e você não está sabendo disso, né? Então é importante estar atenado, estar acompanhando, né? E estar se qualificando, voltando nas faculdades, buscando fazer pesquisas. Então você realmente pode melhorar o método de trabalho a partir disso tudo que eu acabei de falar. Você pode aumentar a produtividade através da mão de obra, né? Qualificando a mão de obra, treinando, doutrinando, motivando. É importante também a participação do funcionário, as ideias dos funcionários. É importante estar todo mundo inserido nesse grande objetivo que é aumentar a produtividade. O funcionário que participa, ele se sente que faz parte do negócio, entendeu? Então, a mão de obra hoje qualificada e treinada, disciplinada, ela conta muito. Nós temos aí um baixo nível de escolaridade no nosso setor produtivo e as empresas podem, talvez, investir na educação. Hoje tem tanta forma de se educar gratuitamente que às vezes nem gera tanto custo, né? Nós tínhamos aí há pouco tempo, eu não sei se ainda tem. Eu estou falando isso porque na empresa que eu trabalhei havia isso. O telecurso, primeiro e segundo grau, passava no canal da Rede Globo, na Fundação Roberto Marinho, e de manhã os operários lá da fábrica que eu trabalhei, eles estudavam matemática, português, e eles ensinavam de uma forma muito didática, porque eu já cheguei a presenciar várias dessas aulas, entendeu? Hoje eu acho que não tem, eu não vejo mais anunciar telecurso, né? É o famoso telecurso primeiro e segundo grau. Infelizmente, me parece, não sei se esse projeto foi para frente, se a Globo abandonou, ou se ainda existe. Mas então, existe, mas já existem outros meios, né, da empresa poder qualificar sua mão de obra. Outra forma de aumentar a produtividade é investimento em tecnologia. Acompanhar, ela está relacionada aos métodos de trabalho. Acompanhe a tecnologia. Vê o que você possa substituir mão de obra por máquinas, porque às vezes tem coisa que a pessoa faz repetitivamente que já tem uma máquina que possa fazer, entendeu? Trabalhar com estoque sempre reduzido é o famoso just in time. Quanto menor o estoque, menos gasto a empresa tem, menos dinheiro que fica parado, entendeu? Então, com isso, você pode aumentar a produtividade, ter somente o necessário. O arranjo físico da empresa, isso tudo ajuda. A forma como está disponibilizada as máquinas, a forma como está disponibilizado o almoxarifado interligado com a linha de produção, entendeu? Então, tudo isso facilita.
E o último, a coisa mais simples de se fazer. Isso aqui é o básico, gente, manter ordem, limpeza, padronização, uma constância de trabalho, entendeu? Está ligado também à mão de obra, né, disciplinada. É o famoso 5S, né? E a gente viu isso naquele vídeo que eu passei da bateria customizada. O cara foi lá, limpou, colocou os processos, entendeu? Depois eu vou gerar esse link para vocês, porque eu tive que tirar o filme, né? Porque foi a questão dos direitos autorais. E aí depois eu disponibilizo o link para vocês assistirem na casa de vocês. Então sempre se fala em limpeza, em ordem, em consciência. Só vou prosseguir, eu vou ficar sem o vídeo, porque, né, eu estou só gravando a aula, e deixa eu ver aqui, eu estou gravando a aula, então eu vou prosseguir sem o vídeo. Até porque também a minha câmera não está boa. Bom, vamos falar agora de cada um com mais detalhe. O método de trabalho ele está relacionado ao processo produtivo de suas atividades. Busca o melhor proveito da mão de obra, busca otimizar o espaço, o tempo, racionalizando o trabalho, uso adequado de técnicas que resulta na interação do método com a situação, refletindo em maior produtividade. Então, vou dar um exemplo aqui, né, que está no material. Na construção civil, para levantar um prédio, antigamente era fazer todo o esqueleto e depois concluía com acabamento. Já atualmente, o prédio vai sendo levantado e concluído ao mesmo tempo, com o uso de gruas, guindastes e outros recursos. Então, a gente tem que perceber o que avançou no método de trabalho da nossa empresa. Então, a gente tem que estar atenado. Às vezes, a maneira que as outras empresas já estão fazendo não é a mesma que se fazia no passado. As coisas mudam, gente. O comportamento muda, a tecnologia muda. Então, nós temos que estar sempre revendo o método de trabalho da empresa. Mão de obra qualificada. Bom, aqui trata-se do desempenho de excelência que eleva o grau de produtividade da empresa. Né? É baseado também em conhecimentos técnicos, em postura do trabalhador diante de desafios, capacidade de liderança, conhecimento, entendeu? Educação mesmo. Às vezes aquela educação, igual eu falei, o cara vai estudar português, o que tem a ver estudar português, a língua, com a produção? Mas às vezes para interpretar o manual, né? Às vezes, para ler um manual, é necessário de interpretação. A gente sabe que hoje o português, a gente tem alunos, às vezes, que não tem interpretação de texto, nenhum, entendeu? Então, é necessário a matemática, a matemática básica mesmo, de cálculo, de multiplicar, dividir, somar, subtrair, entendeu? Contas de percentuais. Eu tenho alunos, às vezes, em faculdade, que têm dificuldade de entender percentual e de fazer conta com calculadora. Eu já tive alunos que não sabem aquela questão de unidade, centena e milhar, entendeu? E aquele pontinho da calculadora. Então, fazia contas erradas, gente. Então, assim, nós temos que correr atrás. A gente é o país que, você vê nas notas aí desses programas, o Brasil está sempre atrás, entendeu? Quando faz disputa em matemática, nesses programas, né, de comparar, né? O nosso país está atrás na parte educacional. E isso vai refletindo nessa questão toda de improdutividade. Então, tem coisas que a gente não pode só descarregar no governo como culpado. Tá, o governo tem a parcela de culpa,
Mas e a gente? E nós também como indivíduos, como pessoas? Será que a gente está estudando como deveria? Será que a gente lê bastante? Será que a gente pega livro na biblioteca? Entendeu? Será que eu estou querendo ser o melhor engenheiro de produção? Ou eu só quero o meu diploma? Ou eu só quero ter um curso superior? Porque se você quiser só ter o curso superior, você vai ter. Mas se você quer ser o engenheiro de produção, aquele que sabe as teorias, que sabe as técnicas, que conhece estatística, entendeu? E que está lendo, que está sempre se atualizando, você vai ter um diferencial, né? Então, porque a exigência do mercado exige cada vez mais pessoas com formações, capacitações, não só também no aspecto técnico, tá? Mas pessoas alinhadas ao que o mercado exige, porque não adianta só ter o QI, tem que ter o QE, coeficiente emocional também, saber lidar, saber liderar, saber se comunicar, entendeu? Então, saber fazer conta também, o QI, né? Mas também essa questão do QE. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem que ser competitivo no nosso negócio. Mas a gente não precisa também de nos expor numa competição predatória. Eu não preciso de tirar o tapete de ninguém. Agora, eu quero ser competitivo, sim. Eu quero entrar na empresa e crescer dentro dela. Mas para isso eu não preciso de prejudicar o meu amigo. Eu não preciso de estar naquelas fofoquinhas. Eu não preciso de ser um psicopata, né? Que não tem sentimentos. Então a gente pode crescer, sim. A gente tem que ter uma ambição. Mas eu não preciso de me expor em competições predatórias. Porque essa pessoa ela pode até seguir, mas ela não mantém. De uma hora a máscara cai. E mão de obra qualificada requer pessoas com inteligência emocional. Perfeito, gente? Cansaram? Vamos lá. Tecnologia. Na tecnologia, a gente pode falar do uso de recursos como o hardware e o software. São máquinas e os sistemas que vão facilitar o trabalho. Como que eu vou saber, professor? Eu trabalho na fábrica tal. Cara, de vez em quando tem eventos. Vá visitar, entendeu? Saia um pouquinho. Não fiquem presos aos problemas. Às vezes é preciso abrir a janela. Às vezes é preciso ter um pensamento estratégico, entendeu? Não é ficar só no operacional, no dia a dia, com os problemas do dia a dia, entendeu? Então, você tem que sair um pouquinho. Outra coisa, o que seria tecnologia? Trata-se de diversos aparatos que tornam a empresa produtiva e sem uso intensivo de mão de obra. Olha, às vezes a gente vai ficar chateado, porque vai demitir as pessoas para colocar máquinas. Mas é porque essas pessoas é que não se aperfeiçoaram, porque eu fui numa palestra uma vez que eu achei formidável quando o cara falou assim, se você tem medo de ser substituído por um robô, não seja um robô. A verdade é essa, se você está percebendo que o seu trabalho, gente, não está agregando, o seu trabalho é repetitivo, gente, vamos sair dessa zona de conforto, né? Cara, se eu faço com se o meu trabalho é só ficar levantando a alavanca, de repente vão criar um dispositivo que aquela alavanca vai levantar sozinha. Aí não vai precisar de você mais. Então vamos ficar espertos, vamos trabalhar com inteligência. Tá certo? A tecnologia não substitui o homem inteligente, não. Eu costumo fazer uma comparação também em cima do que eu já ouvi em uma palestra. O país que faz mais uso de tecnologia no mundo é o Japão. O índice de desemprego do Japão não é tão alto quanto o do Brasil, que quase não usa tecnologia. Entendeu? Então, mas por quê? Porque lá se estuda, lá se leva a educação a sério. Lá tem faculdades de nível maravilhosos. E assim são as grandes nações. As grandes nações, elas são grandes porque investiram em educação, gente. Você pega, assim, os Estados Unidos, que tem uma Harvard, né? Um MIT, aí você pega a Inglaterra, Oxford. Cara, são faculdades que investem no capital humano, entendeu? Investe na educação. Aqui também nós temos algumas faculdades de ponta. E
E nós podemos ser também uma faculdade de ponta, porque depende também muito de vocês, tá? Vocês têm uma biblioteca aqui na faculdade. Vocês têm professores que estão no mercado de trabalho e que hoje estão ensinando para vocês. Basta vocês também fazerem a parte de vocês. O que faz uma faculdade, gente, são pessoas, tá? Então, eu estou falando de outras faculdades e desmerecendo a nossa de forma alguma. Não, pelo contrário. Tenho o maior orgulho de estar no grupo Unipac, né? Trabalhei, me formei em Visconde do Rio Branco, que era também Fundação Presidente Antônio Carlos. Sou coordenador de um curso aqui, mas o que eu quero dizer se você entra derrotado por um jogo, antes do jogo começar, sabe? Aquele jogador que já entra derrotado, você vai perder o jogo. Agora, se você fala, não, peraí, eu vou extrair o máximo que eu posso da nossa faculdade, você vai extrair o máximo. Por que eu estou falando isso? Eu tive alunos que formou na nossa faculdade e que hoje está numa profissão privilegiada e que eu fico feliz com isso, entendeu? Mas só que depende isso que eu estou falando. Por que as pessoas, quando entram, vou dar um exemplo agora, não vou nem muito longe, não. Por que as pessoas, quando entram na federal, elas estudam mais? E aí entra na particular, eles querem menos. É o próprio aluno. Isso está na mente do aluno. A gente reúne, às vezes, e fala, gente, o que acontece? Tive alunos que vieram transferidos, eu tive aluno no curso de engenharia de produção mesmo. Ela fez 2 anos de federal, mas não pôde ficar, e depois eu vou dar um outro exemplo, e veio para estudar na Unipac, aqui de Ubá. Acabou a aula, fiquei conversando com ela, eu perguntei, eu sempre tenho essa curiosidade, e aí? Qual está sendo a diferença? Sabe o que ela falou para mim? Professor, nenhuma. Os professores são tão bons quanto os professores da Federal, mas eu sinto que os alunos aqui é que não exploram como a gente explora lá. Então, gente, estou falando isso para chamar a atenção de vocês, tá? Num bom sentido, como amigo, tá? A minha filha também, ela estudou 2 anos na Federal, aí não quis ficar na cidade de São João del Rei, não conseguiu transferência e acabou indo para uma particular. Fiz a mesma pergunta para ela, e a filha? Você acha que a qualidade? Ela falou, pai, eu não vejo problema nenhum, os professores são bons, agora eu acho os alunos preguiçosos. Desculpa, tá, gente? Não estou chamando ninguém aqui de preguiçoso, sempre tem alunos bons, tá? Mas um alerta para vocês que qualidade educacional está na mão de vocês. Nós somos aqui parceiros, basta vocês cobrarem da gente. A faculdade tem livros atualizados. Eu já visitei lá a biblioteca quando... Poxa, vocês hoje têm os recursos de Blackboard, vocês têm... E fora isso, vocês têm a internet. Tá certo? Então, olha, tá na mão de vocês. Desculpa eu ter desviado o assunto, mas porque tá ligado, porque como às vezes a gente fica trabalhando e preocupado em perder o emprego, porque aí vai vir um robô me substituir, não, aprenda, seja bom, que você não vai ser substituído por robô, não. E aí a faculdade está aí para incentivar vocês. Então, gente, a tecnologia também ela reduz e aumenta a produtividade. Questão do estoque reduzido. Olha só, elimina espaço, porque espaço é custo, reduz custo com seguro e mão de obra, reduz recurso financeiro ocioso, porque o dinheiro fica parado em estoque, evita o desperdício natural do uso despreocupado quando há abundância de recursos. Infelizmente, o ser humano, quanto mais recurso ele tem, mais ele gasta. Isso aí também é provado. Eu vejo como os meus alunos, todos os meus alunos, se eu der um trabalho para vocês fazer, para vocês entregarem só em 2021, vocês só vão pegar ele em 2021. A gente não tem essa questão de noção de aproveitamento de tempo. Você fica o tempo todo na rede social, o tempo todo no WhatsApp e tal, e não pega o trabalho. Vai faltar 3 dias para terminar a data da entrega que você vai pegar nesse trabalho. Ou seja, você desperdiçou um recurso precioso que é o tempo, né, com coisas úteis. Eu escuto, gente, eu fico assim, eu não estou falando que eu sou perfeito, não, também tenho os meus momentos, mas olha só, eu escuto tanto essa palavra, eu não tenho tempo, eu acho que agora ninguém vai mais poder para falar com a pandemia, né? Ah, por que você não arruma a sua casa? Não tenho tempo. Por que você não pinta a sua casa? Não tenho tempo. Eu escuto a vida inteira isso, eu quero ver agora alguém ter essa desculpa. Mas olha só, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se você passasse o dia inteiro, se você passar o dia inteiro analisando aonde que você emprega seu tempo,
você vai perceber que você tem tempo. A gente desperdiça muito. Então, todos os recursos que a gente tem em abundância, a gente tem a tendência a desperdiçá-los. E a questão do arranjo físico, que ajuda a aumentar a produtividade, é uma estrutura planejada para o processo da empresa. Quando você planeja direitinho o processo da empresa e você consegue colocar esse arranjo físico dentro dessa sequência lógica, você já aumenta a produtividade por si só, né? Disponibilidade de máquinas, um processo fabril racional, um layout racional, a eliminação de gargalos no processo da produção e automaticamente a eliminação da ociosidade, a eliminação do tempo de espera, criar conforto no ambiente de trabalho, elimina a improvisação, entendeu? São coisas que vocês podem falar assim, porra, é teórico, não é. Vai trabalhar e vê isso, vê o que está acontecendo. Está faltando uma luz ali, vamos fazer isso. Está faltando uma mesa para o cara trabalhar, vamos providenciar. É aquela liderança servidora, entendeu? Hoje, a gente pensa que ser chefe, você vai dar as cartas. Não, você vai servir. Hoje, o que se está se falando de líderes é o líder que serve, é o líder que está ali disposto a servir e não para ser servido, né? Então, qual que é o bom líder hoje? É aquele que olha os problemas e resolve. Estou falando, por que você fez um trabalho ruim? Ah, mas é porque faltou a ferramenta tal. Vamos providenciar. Ah, está faltando? Se eu comprar essa ferramenta, você acha que o seu trabalho vai ficar bom? Vai melhorar? Com certeza. Então, vou comprar. Olha lá, hein? E aí exige. Você está dando de tudo, né? Aí ouça o que os funcionários têm falado. Olha, se a gente colocasse aqui as ferramentas aqui na parede, aqui sei lá, num quadro, né? Um quadro, ficaria melhor do que eles na gaveta, porque eu perco muito tempo procurando. Então, vamos providenciar. Né? Vamos pensar na questão da segurança do funcionário, pinturas. Não vamos fazer isso somente quando vai ser auditado, não. Não vamos fazer essas coisas só para inglês ver, não. Vamos fazer sempre. Né? Por que acontece muito isso? Quando a empresa vai requerer lá o certificado da ISO, ela pinta, ela limpa, ela põe figura, ela põe isso, põe aquilo, perigo, limpa, arruma estacionamento, faz tudo que é bonito. Passou, aquilo vai ficando velho, não se dá manutenção, não se renova, entendeu? Então, não podemos deixar isso acontecer. E o último, né, que é o famoso 5S, que poucos alunos dão valor, mas que é de uma importância fundamental na questão da produtividade, que é você implementar na gestão da qualidade, implantar culturas simples de higiene no ambiente de trabalho, nos banheiros. Pô, você vai lá e reclama com seus funcionários. Sempre existe aqueles momentos que você coloca os funcionários, por exemplo, na época da semana da prevenção de acidente. Pô, fala de limpeza. Gente, o banheiro estava uma nojeira. Pô, é para vocês mesmo. É preciso a gente começar a implementar essa cultura e elas têm que começar nas escolas, ela tem que começar lá no ensino fundamental, ela tem que chegar no ensino médio, ela tem que chegar nas indústrias, entendeu? Ela tem que chegar, e isso tem que ser no país. A gente mora numa cidade, a gente vê sujeira para todo quanto é lado, a gente vê épocas de chuva, de enchente, como que fica boiando garrafas de refrigerante, banheiro, bueiro entupido. Cara, isso aí não pode falar que porque o Brasil é pobre, não. Não pode, isso está ligado a uma educação que eu fico muito chateado. Eu sou chato quanto a isso. Eu não jogo nada na rua. Se eu tiver uma coisa para jogar fora, trago no bolso para jogar dentro do lixo. Enquanto eu não acho um lixo, se a gente coloca, se o prefeito faz uma obra colocando um cesto de lixo nas ruas, aquilo some, aquilo vira motivo, ou some ou quebra, ou alguém dá uma pesada naquilo. Antigamente não se tinha celular, era vários orelhões, as pessoas quebravam orelhões, cara. Então são coisas que para mim são inadmissíveis. E a pessoa pintar, pichar, pichar as coisas, é uma forma assim. E eu não sei, cara, por qual a ligação de pobreza com isso?
Porque eu não aceito. Eu já fui em casa de pessoas pobres, pessoas assim humildes, que eu ficava encantado com a casa, entendeu? Uma casa, eu fui numa casa uma vez toda forradinha, toda pintadinha de branco, uma limpeza, sabe? E eu tenho também um exemplo dentro da minha casa, eu posso falar de coração, a minha mãe, minha casa, eu fui muito simples a vida inteira, eu morei nos fundos da casa do meu avô. O meu avô deixou meu pai morar na casa na época, né? E a casa era de telha, tinha muita goteira, e não tem vergonha nenhuma de falar disso, pelo contrário, sinto orgulho desse meu passado, mas a minha casa era um banheirinho simples, né? Não tinha nem azulejo, tudo muito simples, mas a minha casa era limpa. A minha mãe passava cera, enceradeira, e, e ela brincava com a gente botava na coberta assim, fazia carrinho, e ao mesmo tempo ela estava lustrando o chão, era aquele chão de amarelão, entendeu? Não tem vergonha nenhuma, mas ficava brilhando. A casa lá em casa era uma casa simples, a gente era muito feliz porque era eu com meus irmãos, né, a gente brincava, e eu sinto até muita saudade. E uma casa limpa, casa limpa. E aí, então, eu aprendi isso com os meus pais. Então, meu pai era, na época, né, ele trabalhava de porteiro de uma fábrica aqui em Cataguases. Pensa, devia ganhar salário mínimo. Tinha 4 filhos. Naquela época também eu sei que o salário mínimo era um pouco melhor do que hoje. Mas a gente nunca passei fome, nunca senti nenhuma falta de nada, muito carinho, mas uma casa muito simples, limpa. Minha mãe era danada, até hoje ela é muito enjoada com limpeza. E aí isso veio para mim, então eu não aceito a pessoa sujar o banheiro. Às vezes você vai em clube, banheiro sujo, baile, né? Aqueles banheiros tudo sujo. Eu falei, por que isso? Então, eu estou falando isso porque isso é levado para as empresas, gente. Isso é levado para a empresa. Banheiro de empresa, de fábrica, é uma sujeira, não deveria ser. Bom, gente, isso tudo tem uma influência com a produtividade, que é o tema da aula de hoje. Tá certo? Eu desliguei aí o vídeo, porque eu falei que eu acho que não tinha necessidade do vídeo, porque até então só não tinha aluno nenhum, eu estava gravando a aula. Tá, para que a minha webcam já não é muito boa, então foi muito em cima disso aí que eu, que eu, que eu estava falando. Então a aula foi, por isso que eu desliguei a câmera. Mas então a aula foi hoje sobre produtividade. Eu espero que vocês aproveitem, estudem, né? E quando você ouvir o vídeo, sinta-se motivado a ir na faculdade, buscar na biblioteca. Eu acho também que tem a biblioteca virtual. Procure ler mais, procure se aperfeiçoar mais, procure ser um engenheiro de produção de excelência, tá? A faculdade está aí, é uma faculdade boa, dentro de UBA, uma faculdade conceituada, tem 50 anos, né? Poxa, então é uma faculdade que eu sinto muito orgulho, né, de estar trabalhando com ela, e basta também agora vocês aproveitarem isso, aproveitarem mesmo de ir na biblioteca, de buscar, de cobrar dos professores, igual aqui, olha, eu entendo o cansaço de vocês, mas hoje tenho aqui um aluno, era para ter todos os alunos, era para vocês estarem aí, tá? Cansado, mas era para estar aí, cobrando e participando da aula, né? Mas, gente, são adultos. Eu não posso fazer nada a não ser passar o que eu tenho e tentar dar um conselho e acreditar que vocês estão assistindo essas aulas depois. Eu quero acreditar nisso, entendeu? Porque alguém vai falar assim, professor, mas na pandemia caiu muito. Gente, vamos aprender uma coisa. No mundo real, nada é previsível também, não. Mesmo, não estou nem dizendo coisas tão grandiosas como foi a pandemia, mas é sempre imprevisível. E a gente nunca pode ficar usando essas desculpas. Mas porque aconteceu isso, por causa daquilo, eu não fiz isso. Não. Eu vou pegar aqui, vou pegar uma frase de uma pessoa que eu sou muito fã, que era o Mário, que é, né, o Mário Sérgio Cortella. Faça o melhor com os recursos que você tem na mão. Faça o melhor. Não fale que você não fez melhor porque o recurso não estava na sua mão.
Faça com o que você tem. Lógico, você podendo ter o recurso melhor, ótimo, mas faça o melhor com o que você tem. Esse, então, é o que eu vou fechar aqui, a primeira parte da aula, né? Que faltam aí uns 3 minutos, são 9 horas e 7 minutos, então, guardem isso. Faça o melhor com o recurso que você tem. Não use como justificativo. Ah, mas a aula presencial era boa? Era. Mas não use como justificativa a qualidade ter caído porque agora é aula remota. Faça melhor em cima da aula remota. Busquem na internet mais informação. Se o professor vai falar de 6 sigma, então vamos buscar 6 sigma na internet, vamos ver vídeo. Não se limite apenas ao que o professor está dando. Ah, professor, eu não tenho tempo. Volto a falar, tempo quem faz é a gente. Prioridade é a gente que faz. Essa desculpa de não ter tempo, eu não aceito. Faz um dia um diagnóstico de onde você aplica o tempo, você vai ver. Às vezes você passa 2 horas vendo uma televisão. Às vezes você passa 3 horas na internet olhando nada. Olhando fofoquinha, olhando futebol, entendeu? Olhando quem morreu, qual artista que morreu, entendeu? Então, eu tenho certeza. Porque eu já fiz isso, entendeu? Eu já fiz para mim. Um dia eu reclamei também que eu estava sem tempo e comecei a fazer o diagnóstico de onde eu aplicava o meu tempo. O Facebook traz o tempo que você fica. Se você olhar lá, você vê que você gasta aí 3 horas, entendeu? Então, como diz também numa palestra, quando a gente quer, sábado vira segunda-feira, domingo vira segunda-feira, madrugada vira dia. Isso vai depender muito das prioridades. Fiquem com Deus. Vamos para a segunda parte da aula. Vou interromper aqui, porque já vai interromper mesmo, faltam 2 minutos. E se o Joel quiser, aguardo você na segunda parte, Joel. Uma boa noite, tá?